gente vê naqueles filmes de rainha, né? Ela era companheira da rainha. Hoje, nessa sessão, nós vamos sair daqui nos sentindo damas do Senhor. Companheiras do Senhor. Aquele lugar de companheiras do Senhor. Lá em Provérbios 31, 25, 26, diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Oi? Está falando de quem? Da gente. Quem é que aqui não está com uma preocupação para daqui após esse evento aqui, esse encontro aqui? Daqui próximos 10 minutos, quanto mais o dia de amanhã. Diz que essa pessoa, essa dama, ela abre a boca com sabedoria e a instrução da bondade está ligada à sua língua. Ela tem sabedoria para coordenar as coisas. Eu confesso para vocês que é algo que tem algumas coisas que eu peço para Deus e sabedoria é uma delas. Para eu saber lidar com a vida, saber lidar comigo, saber lidar com os meus pensamentos, meus sentimentos, saber lidar com a minha igreja aqui, saber lidar com a minha família e todas as outras coisas, porque quando a gente tem sabedoria, a gente sai na frente. Amém? Conferência Plenas, a gente foi inspirada para dar esse nome para a conferência que todo ano nós temos. E eu estava pensando que o que significa ser plena, né? O que é pleno? E eu fiquei pensando que o pleno, ele não é nada perfeito, ele não é ser perfeito. Uma pessoa plena não quer dizer que ela é perfeita. Não é ter tudo. Uma pessoa plena não quer dizer que ela tem tudo. Mas uma pessoa plena, ela tem a completude em Cristo. Ela é completa em Cristo. E nós estamos aqui, eu não sei se todas conhecem Cristo como seu Senhor, seu Salvador, seu amigo. Mas a gente só se completa em Cristo. E hoje eu vou falar sobre isso. Porque durante esse dia, nós vamos falar da dama como a nossa identidade. Qual é a minha identidade? Qual é a tua identidade? Nós vamos falar disso, depois nós vamos falar sobre o amado. Nós vamos falar sobre o nosso relacionamento amoroso e depois vamos falar sobre o relacionamento com o Senhor, a devoção a Cristo. Então, ficou com vergonha. E ela fica rosa. Não é nem vermelha, ela fica rosa. É uma graça. Então, antes da gente ser esposa, da gente ser mãe, da gente ser profissional, da gente ser líder, da gente ser pastora, da gente ser... Antes de qualquer coisa, nós somos mulheres. E nós somos damas do Senhor. Não é assim que a gente se sente. No dia a dia, a gente não se sente uma dama, alguém de honra, alguém que está num lugar próximo ao rei. A gente não anda nesse lugar. Mas nessa tarde a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, porque o Espírito Santo, ele quer restaurar essa dignidade da gente. Tem muitas mulheres que, além de já serem mães, tem todos esses afazeres, ainda cuidam dos netos. E é um sobrecarga, porque a gente cuidar de neto é muito perigoso, porque uma coisa é botar o netinho para dormir, né? Ir lá, passar um dia. Eu estou falando da gente cuidar dos filhos, dos nossos filhos, como nossos filhos. É tão pesado isso para uma mulher, porque ela vai se meter ou não vai se meter? A minha avó dizia, quem come do meu pirão, apanha do meu cinturão. Ou seja, se eu estou cuidando do teu filho, te prepara, porque vai ter.
Outro dia eu disse para minha filha, fui lá e falei, minha filha, isso assim, com relação à filhinha dela. Estou fazendo sem mãe. Aí eu falei, não se aborreça, minha filha. É como vó que eu estou falando, é como mãe. Nós não gostávamos também. Depois, né, a Bíblia diz que a correção na hora é péssimo. Quando a mãe via uma coisa que a gente estava deixando de fazer, os filhos logo, eu sei mais, é meu filho. Então, a gente vai vivendo esse lugar, a gente sai desse lugar de dama. Quando a gente tem que ralar, quando a gente tem que super correr atrás, quando a gente tem que exercer funções que nós não fomos criadas para fazer. Então, nesse primeiro momento aqui, nós vamos falar sobre nós, mulheres plenas, da identidade que Deus deu para a gente. Diga assim, eu sou uma dama. Amém? Quantas se sentem dama? Uau! Eu não levantaria a minha mão ainda. Eu, Tereza. Porque muitas vezes na minha vida, eu não me sinto dama. Eu não me sinto aquela preferida. Não é preferida de competição, mas aquela a quem Deus se importa. Aquela a quem Deus não vive. Deus não vive sem mim. E eu não vivo sem Ele. Essa cumplicidade. No dia a dia, nem sempre é assim que eu me sinto. Mas que bom que vocês se sentem. Depois vocês vêm orar aqui por mim, eu vou me ajoelhar aqui, vocês impõem a mão aqui na minha cabeça que vai dar super certo. Então a primeira coisa que eu queria falar sobre uma dama é que a dama, ela ama a si mesma. Mateus, ele escreve no versículo 39 do capítulo 22 o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitas mulheres tentam amar o próximo, os filhos, o marido, a igreja, mas não aprenderam a amar a si mesmas. Porque amar a si mesmo significa você ter um tempo para você. Não estou falando de vaidade não, tá? Não estou falando de vaidade não. E amar a si mesmo não é egoísmo. Amar a si mesmo é necessário. Deus, quando nos criou, não nos criou esposa de alguém. Você vê a Eva. A Eva não tinha sogra, a Eva não tinha cunhada, a Eva não tinha cunhado, não tinha sogro, não tinha ninguém. A Eva era só ela. Quando Deus nos criou, Ele criou a gente. Mas aí depois que a gente põe uma aliança no dedo, ou a gente tem um bebê, a gente deixa de ser a gente. Para ser a fulana do Beltrano. Para ser a fulana mãe do Ciclano. Eu estou treinando e aí eu encontrei uma mãe. Outro dia também eu fui fazer a unha e encontrei a mãe de uma amiga. E aí quando a gente se cumprimentou lá com as manicures, ela dizia assim, oi, tudo bem, mãe da fulana? Eu sou a mãe da fulana, eu sou a mãe da Érica, da Tamara, da Jaque. Eu não sou Tereza. Sabem do que eu estou falando? A gente deixa de ter a nossa própria identidade. E aí a gente vai se relacionar com o mundo nessa proporção. A gente não ama a nós mesmos. Então, se eu não me amo, eu me torno uma pessoa carente. Mulheres carentes. Você falou que ia ligar, não ligou. Eu liguei 2 vezes, você não respondeu. E eu vi que o WhatsApp estava azul. Às vezes eu deixo recado para o meu marido, né? Ele está trabalhando agora numa área, essa é a desculpa dele. Ele está dando uma área lá que não pega sinal, lá em Veracruz. E aí, eu mandei umas mensagens que eu precisava urgente de uma resposta dele. Ele foi dormir cedo, eu fui dormir meia-noite, mandei a mensagem para ele ver 6 da manhã. Era 18 horas do outro dia, ele ainda não tinha visto. Mas,
Eu bem vi ele no WhatsApp da igreja. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma bênção, irmão. Se eu sou uma mulher carente, eu já vou para esse lugar. Poxa, por que você não me viu? O que você viu lá na igreja e não me viu? Às vezes, filhos grandes têm simpatia por nossos amigos, talvez, meus amigos pais dos amigos dos filhos. E às vezes a mulher que é carente, ela fica com ciúme dos filhos quererem aquela outra mulher. Não é a outra, mas elas também gostarem de uma outra mulher que não é a mamãe. Mulheres carentes, mulheres que não se amam, elas esperam que o outro complete. Sabe aquelas mulheres que têm um filho atrás do outro? Não, tem que ter filho, 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 porque aquilo me preenche, aquilo me preenche, aquilo me preenche, aquilo me preenche. Gente, filho é maravilhoso. Eu queria ter 6, tive só 4. Agora, o que é? Esses filhos estão entrando em que local? Em que lugar da tua vida? E se esse filho não tiver, como é que você vai ficar? Então, quando a gente olha para amar a nós mesmas, a gente precisa ver que se eu não me amo, eu não consigo dar amor verdadeiro para ninguém. E quando a gente não se ama, a gente tem dificuldade, por exemplo, de dizer não. Sabe aquela pessoa que diz sim para tudo? Diz sim para tudo. Não, pode deixar que eu faço. Não, pode deixar que eu pego. Não, pode deixar, pode deixar, pode deixar. E depois adoece. Porque se ela disser não, não vai gostar de mim. Não vai gostar de mim. Pensa nisso. Primeiro lugar, começa com a gente. Você não vai para o céu com seus filhos, nem com seu marido. Ai, não, porque o meu chamado agora é a maternidade. A maternidade, não. Vou eu e a maternidade para o céu. Não, vai você para o céu com Jesus. Quando a gente está bem com a gente lida com as outras pessoas de uma forma difícil no sentido assim. Estava pensando, tem gente que não gosta de mim. E às vezes não é fácil, não é bom. Você gosta, você sabe que aquela pessoa não vai com a tua cara. Você tem que conviver com aquela pessoa. Ou porque é do trabalho, ou porque é da família, ou é porque é da igreja. Né? E aí você fica triste. Quando você vê uma foto na rede social, a qual está todo mundo menos você. Só eu que fico triste. Vocês já foram promovidas, né? Vocês são damas, né? Aliás, vocês são damas, estão ali com Deus. Quem não se sente assim? Todas nós nos sentimos assim. De uma maneira ou de outra, umas mais, outras menos. Mas a gente precisa olhar para isso e dizer, peraí. A pessoa não gosta de mim, o que eu posso fazer? Mas tem outras que gostam. E o principal, o Senhor gosta. O Senhor ama você. Então, quando a gente está falando aqui, nesse lugar de carência, nesse lugar onde a gente não consegue olhar para nós. Tem mulheres que não conseguem ficar sozinhas. Ai, que delícia. Hoje eu vou ficar sem meu marido. Não pode. Imagina! Não, às vezes é bom ficar sem o marido. Às vezes é bom você ficar quieta. Às vezes é bom você fazer alguma coisa que você gosta com as suas amigas. Deixa o marido, deixa o filho. E vai fazer alguma coisa, mas você sabe o que você gosta. É tão interessante que às vezes no consultório, quando a pessoa chega, a gente pergunta, o que você gosta? Aí ela faz uma cara assim. Aí a pessoa diz, não sei. Sei o que eu gosto.
Não sei. Agora que você falou que eu estou pensando. Nem nunca pensei nisso. Eu gosto. Aí foi aquela carinha. O que você gosta de fazer? Quem que é você? Quem é você? Quem é você? Porque uma dama, em primeiro lugar, ela ama a si mesma. Ela se completa, ela e o Senhor. A gente vai ouvir falar do Senhor. Outra coisa, uma dama, uma mulher que entende esse lugar da plenitude dentro dela, ela pode olhar no espelho, como a gente vê ali, né? Vou me ver aqui no espelho. Esse espelho é aquele que emagrece, aquele que eu pedi para comprar, aquele que... Tá bom, brincadeira, tá, gente? Uma mulher, quando se olha no espelho, ela vê as feridas dela. Ela vê as falhas dela. A Bíblia diz em Coríntios que o Espírito Santo, ele é um espelho. Ele é um espelho. Então, quando eu vou para o Espírito Santo, eu vejo a minha imagem. Eu vejo quem eu sou de bom. Eu vejo o que eu fiz de ruim. Eu vejo o que me alegrou. Eu vejo o que me entristeceu. Eu vejo onde eu continuo pecando. Eu vejo tudo, porque o Espírito Santo, ele é um espelho. Mas ele não é acusador. O Espírito Santo não acusa a gente, não. O Espírito Santo nos conduz, né? Nos conduz a toda a verdade. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê nossas feridas. Tem pessoas que dizem assim, não, eu sou crente, então eu não posso ter ciúme. Quase faz assim, ó. Quase faz sinal da cruz. Não, mas tem. Não posso ter inveja, mas tem. Ai, meu Deus, nem posso. Não. Quanto mais você ficar no não posso, você não é curado. Porque se eu chegar e disser assim, Espírito Santo, eu estou com tanta raiva, eu estou com tanto ciúme, eu estou com tanta inveja, porque eu olhei no Instagram e nem me chamaram. Eu sei, Espírito Santo, que esses sentimentos não vêm de ti. Esses sentimentos é bicho podre no fruto. Mas eu estou sentindo o Espírito Santo. Mas a gente não faz isso, porque tecnicamente, religiosamente, a gente nem pode dizer que tem isso. A Jesus falou que se vocês dissessem que não estão bem, que tem isso, que tem aquilo, que não sabem, eu ensinaria. Mas vocês estão falando nada, então eu deixo. A mulher, a dama plena em Cristo, ela sabe que ela pode chegar com o Espírito Santo e dizer para ele, eu sou isso aqui. Estou fedendo, não estou bem. E quanto mais a gente, lembra que eu acho que foi Tiago que falou, né? Quanto mais a gente se humilhar diante da poderosa mão de Deus, mais ele exalta, mais ele conserta. Uma dama não faz escolhas apressadamente. Está carente, está com 40 anos, tem que casar, e pinta um cara na igreja, aí as irmãs coviteiras. Eu tenho aqui na igreja casamentos feitos assim. Alguns não deram certo, outros, não sei, estão dando, eu acho. Tudo tem seu tempo determinado. Uma dama, ela não escolhe apressadamente, ela não toma decisões apressadamente. Apressada para começar no emprego, apressada para dizer não, apressada para dizer sim, apressada para qualquer coisa. A gente precisa cuidar disso, porque os temperamentos, eles ajudam um pouco, né? Aquela pessoa sanguínea, alegre, toda a alegria da festa. Mas vamos pintar a igreja, pode contar. Não aparece, mas ele disse pode contar, né? Então isso conta também, claro que conta. Mas vai para o Espírito Santo, a gente tem
Gente, a gente tem um poderoso vivendo em nós. Então, se você tem feito coisas apressadas, se você falou o que não era para falar, se você pediu alguma coisa que não era para pedir, se você está tentando resolver a vida na sua própria força, ou se você está tentando provar algo para alguém. Ai, gente, isso é tão cruel. A gente ficar tentando que o outro goste da gente, a gente faz qualquer negócio. Não, uma dama não entra nesse lugar. Uma dama plena de Jesus, ela pode olhar para ela e ver que o feminino dela, o interior dela está deformado. Queridos, queridas, todas nós temos traumas. Todas nós temos traumas. Todas nós temos rejeições na vida. O dia que você ficou no berço, e a chupeta, ou o peito, ou quem não veio, já é um trauma. Isso fica registrado. Todas nós temos uma coisa ou outra coisa. Isso não é só para alguns. Todos nós trazemos feridas da infância, rejeições, todas nós. Alguns mais graves, como abuso, como comparações. Eu já contei aqui. A gente tinha uma família de tios, primos da minha mãe, mas que viram tios, sabe esses primos que viram tios? E eles tinham um bando de filhos, esses meus tios, na nossa faixa etária, a minha dos meus irmãos. E a gente morava perto. E era assim, a minha mãe fazia muito isso. Ela queria que a gente fosse que nem ela, excelentes alunos. E eu só tirava C. C era o meu nome, português não, eu era boa, história era boa, mas o resto, recuperação em matemática eu já contava. Quando é que é tuas férias? Eu pensava que era o último dia da recuperação, porque eu estava lá. E minha mãe, estudiosa, inteligente, imagina. E os filhos da minha tia Júlia eram, uau, só nota azul, né? E a minha mãe dizia assim pra gente, tu tens que, minha mãe do Amazonas, né, falava com esse sotaque, tu tens que ser igual os filhos da Júlia, filha da Júlia, que tira nota A. Né? Então lá em casa, até hoje, meus irmãos, graças a Deus, a gente vai se encontrar depois, a gente não se viu ano passado, vai se ver esse ano, daqui a pouco, novembro. Aí a gente brinca, pois é, né, os filhos da Júlia, ô da Júlia. Às vezes, quando chegam agora os sobrinhos, netos deles, aí eles brincam. E os da Júlia? Às vezes a gente foi comparado a vida toda. Às vezes o que você foi nunca foi suficiente. Isso tudo tem a ver com a nossa relação com as pessoas, com a nossa relação com o nosso marido, com a relação com o nosso Deus. Isso tem tudo a ver com isso. Então, uma mulher, quando ela está com o seu interior deformado, ela sofre. Quer ver uma característica de mulheres assim? Ela não confia em si mesma. A mulher fera, mas ela não se vê assim. A mulher é capaz, ela não se vê assim. Ela também não confia nas outras mulheres. Ela vai me dar uma bandeira, essa mulher aí. Eu estou sentindo que essa irmã... Ela não confia nela, ela não confia nos outros. Ela vive se diminuindo. Tudo que ela... Sabe assim, eu lembro uma vez que o Pedro pregou sobre isso. Nossa, que sandália bonita. Já tenho há 10 anos. Nossa, mas que sandália, está bem na moda. Ganhei. Nossa, você está tão bonita. Tem sempre alguma coisa que não está bom. O Jô Soares disse que é feio agradecer quando dizem que a gente é bonita, né? Diz a etiqueta aí dos... Se está bonita, você tem que dizer obrigada. Não diz que é feio. Não sei o que a gente diz então, né? Mas seja como for, pensa como é isso. Eu estou falando aqui, vai pensando, eu pensei que eu ia vir na igreja para ouvir os versículos da Bíblia. Porque eu vim alimentar minha vida
minha vida feminina e espiritual. Você vai. Mas se você continuar se escondendo, se você continuar achando que dentro de você não existem coisas que você precisa tratar, não adianta. O Espírito Santo fica falando contigo e você não ouve. O Espírito Santo dá uma direção para você e você não faz. Então tudo começa conosco, tudo começa com a gente. Então, eu queria que a gente fechasse os olhos agora um minutinho e você declarasse assim: Jesus veio para restaurar a minha vida interior. Jesus veio para restaurar a minha vida interior. Diga isso para você baixinho. Deixa ele mostrar coisas. Tem mulheres que compram. Comem. E adoecem. Isso tem um porquê, uma razão de existir. Deixa o Espírito Santo tocar a sua alma. Deixa ele curar esse feminino aí. Tem mulheres, olha aqui para mim, que tem assim, o marido, a mulher, ou tem o pai, ou o irmão, ou tem um homem na casa, 2 homens, mas é ela que carrega. A minha mãe me disse assim, como é que ela dizia? Eu falei isso ontem. A gente confessa para ser curado, né? É o que o Tiago fala. Então, estou confessando para ser curado. Minha mãe dizia assim: quem quer faz, quem não quer manda. Vocês nunca ouviram, mas eu ouvi. Aí, outro dia, ontem, porque para eu botar os meus pratos lá em cima e buscar os pratos lá em cima, eu preciso de uma escadinha. O Pedro já é a escadinha, né? Quem conhece meu marido sabe que ele é grande. Então ele passou, quando eu ia para pegar a escadinha, ele passou, eu falei: amor, põe esses pratos. Aí ele falou assim: só um momento. Mas sabe como é mulher? Que não tem esse momento. É porque é no gap. Gap, sabe o que é gap? Gap é uma palavra que diz que é no espaço. Entre o A e o B tem um gap. Né? Aí eu já pensando, mas ele vai lá, eu já ia botar, porque eu já estava indo para o banho, que eu vi o prato aqui, eu não queria fora do colérico, assim, né? Aí eu falei, quem não quer, eu falei alto assim, baixinho, falei para ouvir. Quem não quer faz, quem não quer manda. Está errado. Deixa o prato ali, se dane o prato. Podia levar um tombo e me quebrar, porque o diabo está cercando isso aqui para acontecer. Hoje, o diabo se levantou furiosamente. Vocês nem têm noção. Eu nem vou contar, mas foi tenso. Eu podia levar uma queda. Sabe como velho, quando cai, é uma benção, né, gente? Se quebra aqui, põe o pino ali, põe... Então eu evito, por isso que eu estou no cross, né? Ontem ele falou para mim assim, ele fez um exercício assim, que você faz abdominal, não, sei lá, é um negócio que você põe os pés para cima e você tem que se levantar, flexão. Aí eu falei: menino, mas para que eu vou fazer isso? Ele falou: porque você pode... Sim mesmo, que ele trabalha comigo assim. Você pode estar na rua e levar uma queda nessa posição. E aí, como é que você vai se levantar? Aí eu fiquei pensando, numa rua, nessa posição. Só se for numa caverna, falei para ele. Isso assim, só se for numa caverna, onde só tem meio de espaço. Aí dá, porque se for numa rua, eu vou rolar para o lado e vou sair de frente. Mas a gente faz isso. E aí você pode imaginar a energia que eu gerei em mim em relação ao meu marido? Podia ter pego, mas não pegou. Podia ter feito, mas não pegou. Às vezes um filho deixou o sapato ali, deixou aquilo ali. ali. E nós vamos nos embrutecendo.
Tem nada de dama nessa história. Então, eu fico pensando naquela história da mulher que foi encontrar Jesus no poço. Ela era uma mulher como nós. Eu me identifico com aquela mulher quando eu vejo ela meio-dia, um sol a pino, indo pegar água. Dizem que Israel, como o deserto é deserto, imagina que calor que é aquilo. E eu fico imaginando isso. Aquela mulher tendo que fazer isso. Um homem não fazia isso. Era a mulher que fazia isso. Nós estamos fazendo coisas que não é para a gente fazer. Ah, mas vai chover, vai molhar a toalha. Dane-se a toalha. Vá tomar um café com a sua amiga. Uma dama não diz dane-se, né? Retiro o que eu disse. Uma dama diz, deixa lá, relaxa. Fofo, né? Aquela mulher do poço, eu fiquei pensando nisso. Ela é a gente fazendo tanta coisa. É a gente não olhando para a gente e dizendo assim, eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu vou fazer hoje porque precisa, mas eu já vou conversar com meu marido, conversar com os meus filhos, eu vou dar um jeito nisso. Mas como ela é carente, como ela não se ama, como ela não está plena dela, ela diz, mas aí ele não vai mais gostar de mim. Vocês estão entendendo, irmãs? Tudo começa em nós. Por que não começou nele? Começou em nós. Por que ele primeiro nos criou? Começa em nós. A gente precisa entender, mulheres. Sabe? Quando vocês lembrarem de mim, aquela pastora lá, tal, a pastora Tereza, para quem já me conhece. Poxa, a pastora falou aquele negócio. Olha eu aqui. Isso é hora de fazer faxina. Relaxa. Dane-se. Relaxa. Não vou fazer faxina hoje. Você sabe quando a gente fica velho, o xixi fica fedido. Quem não é velho não sabe, mas quem está na minha idade, a gente tem que cuidar pro pinguinho, qualquer coisa assim fica com cheiro. Então, às vezes eu vou dormir, gente, sem brincadeira, às vezes eu estou indo para a cama, eu tenho uma coisa com cheiro. Aí eu acho que eu vou lá fora pegar um... Não vou mais nada, vai dormir com cheiro de xixi de velho. Amanhã eu cuido. Eu estou falando isso brincando, gente, mas leve para onde for. Você sabe que nas empresas, a gente tem uma linguagem que a gente fala sobre pedidos e ofertas. Alguns da minha igreja aqui já ouviram sobre isso. Pedidos e ofertas. Então, eu peço para a Leinha, Leinha, você pode trazer uma palavra para a gente no dia 20? Aí ela diz assim, qual horário? Ah, é de 2 às 7. A sua palavra vai ser mais ou menos 6 horas, 6 e pouca. Tereza, eu fiz o pedido, certo? Aí ela faz uma oferta para mim. Tereza, eu posso, mas eu só posso chegar às 5. Pode ser? Pode. Não, não pode. Então tá tudo bem. Imagina ser assim na vida. A Érica faz muito, mãe. Você pode isso assim, assim, assim com as meninas? Você pode não sei o quê? Você pode quebrar meu galho? Você pode... Posso, filha, mas não dá para elas dormirem hoje aqui. Pode ser... ela vai acordar mais cedo, mãe. Vai. Ela não pergunta, mas se ela perguntasse, essa semana acontecia isso. Mas não pode deixar de noite? Não. O que você vai fazer? Nada. Lucinha aprendeu isso comigo. Nada. Desculpa, filha, eu não fiz nada. Ela faz um pedido, faz oferta. Marido, você pode trazer a maionese da visita que vai chegar para eu fazer o salpicão. Você já conhece seu marido? Eu conheço o meu. Eu vou tentar.
Eu fiz um pedido, ele me deu uma oferta, eu vou tentar. Eu conheço meu marido, ele tem chances de trazer, porque ele é bem joia nisso, mas ele também pode esquecer. Para eu não ficar estressada, eu digo, não, amor, não precisa, eu vou dar outro jeito. Mas não é, não precisa, eu não vou dar outro jeito. E no fundo você está dizendo, é porque ele não me ama. Se fosse para... Isso é mulher que não se resolve. Aquela mulher do poço, e eu quero estar terminando por aqui, eu acho. Aquela mulher do poço, ela é como nós. Eu estou com 65 anos e as minhas amigas, em geral, elas são dessa faixa etária, mas eu tenho algumas amigas, né, que caminham comigo na jornada, que são mais novas, estão na fase dos seus 38, 40. Mas a gente está cansada, as mulheres estão cansadas. As mulheres estão cansadas. As mulheres estão aqui pensando, ai meu Deus, será que ele deu a comida? As mulheres estão aqui pensando, ai, o meu marido, seu marido está soltando fogos. Porque você não está em casa. Seus maridos estão gostando de você estar fazendo alguma coisa. Ah, mas ele não é assim, mas vai aprender a ser. Porque é bom que você tenha amizades, mulheres. A gente precisa de amiga, que não é o marido. O marido não pode ser, acho que a Adriana vai falar disso, que ela vai falar do amado, mas o marido, os filhos... Ah, é assim, então eu vou falar. Deixa eu dizer uma coisa, mães, nós não somos amigas dos filhos. Se você pega a sua filha para contar os seus problemas, te digo, isso não dá, eles não dão conta, às vezes eles vão engordando, às vezes eles vão adoecendo, porque eles não dão conta dos nossos problemas. Nós damos conta dos deles. O filho pode vir para falar com as mães. Isso a gente dá conta, que a gente veio primeiro. Nós somos as mães, eles são os filhos. Mas tem mães que não têm amigos para contar determinadas coisas e usam seus filhos. Não faça isso. Não faça isso. Eles adoecem. De uma maneira ou de outra. Aquela mulher do poço é como a gente. A gente tem Jesus. Lembra que eu falei no início? A gente tem defeitos. A gente tem tanta coisa fedorenta, feia, que a gente não gostaria de ter, mas ainda temos. Mas quando a gente encontra com Jesus, essa plenitude vem. É nele que a gente descansa. É nele que quando a gente senta, sabe, a gente fica quieto e a gente diz, Senhor, o que vai ser? Estava falando com a irmã ali. Minha angústia de imaginar a eleição ano que vem. Essa animosidade que existiu nessa última década, que nunca existiu, diga-se lá. Nunca existiu. Eu podia ser de um partido, outro do outro, que a gente comia na mesma mesa. Eu não é o pessoal mais antigo, agora não. Isso é espiritual do final dos tempos. E eu fui para o Senhor na quinta-feira e eu chorei. E no outro dia eu fui tomar café com uma amiga e ela disse assim, o Senhor falou para a gente ler um salmo junto. Era um salmo dizendo, Tereza, fica na sua que eu vou cuidar. O marido vai entender? Ai, amor, sabe, eu estou tão angustiada, sabe, com o que vai o futuro do nosso país, o futuro da nossa família, do WhatsApp, da família que briga pra caramba, que tira, sai, entra no WhatsApp, sai. O marido vai falar o quê? Pois é, né? Ela não é, mulheres? Ele até pode falar uma palavra bonita, mas essa angústia, ele não conhece. Mas Jesus conhece. Mas o nosso Senhor, o nosso amado conhece. Aquela mulher não conhecia Jesus.
Ela buscava nos seus relacionamentos, a gente conhece essa história. Mas o que me encanta nessa história é o fato dessa mulher estar pesada, tendo que fazer tudo. A sua alma ferida, machucada, deformada. Mas ela tem um encontro com a graça de Jesus, entende isso? Ela tem um encontro com essa graça que capacita. Quando ela quer desistir, ela encontrou Jesus no poço. Amém? Eu vou colocar uma canção agora, e eu vou tentar cantar ela. E eu queria que você pensasse, você, essa mulher do poço. O que é que você está cansada de carregar? Está cansada mesmo? Cansada seu corpo. Você está só de pensar da preguiça. O que está pesado? O que está cansado? E que deixa o Espírito Santo ministrar para vocês, como ministrou para mim, amém?